E a minha pergunta é sobre provas. Em que sentido? Em que sentido? A minha Roma é, eu ajudo você a se tornar um aromaterapeuta profissional de credibilidade e confiança. Vixe, Maria. Credibilidade e confiança, o Tá muito público ruim. sabe Tá o ruim que é. pra caramba. Tá Ruim. ruim, ruim, ruim. Vamos para Roma? Ninguém quer se tornar aromaterapeuta, não. As pessoas querem o que a aromaterapia traz. Se é para um público profissional, eu aconselho você a ser mais específico. O público sabe bem, porque a gente vive um problema na aromaterapia. Só para Qual que é? o problema é o seguinte: a aromaterapia, né, o uso de óleos essenciais, para quem não conhece o que é aromaterapia, né, são o uso de óleos essenciais que são substâncias químicas, são chamados de terpenos. São as menores moléculas que as plantas podem produzir e elas têm uma grande afinidade biológica com os animais também, porque as plantas e os animais têm uma grande relação. Sim. Cada planta produz suas substâncias e aí, a depender do perfil químico de cada planta, a gente pode transpor os efeitos das substâncias para terapias mesmo, mata-vírus, bactérias, fungos, enfim, anti-inflamatórios, etc. Qual o problema que a gente vive? Uma Qual que é o grande problema? popularização da aromaterapia, muito rápida por vários motivos. Muita gente procurando saúde natural, tem empresas de marketing multinível impulsionando muito o consumo, o desejo pela aromaterapia. Porém, o conhecimento sobre o uso dos óleos essenciais não consegue acompanhar na mesma velocidade. Então a gente fica com um gap em muitas pessoas tendo óleos essenciais em casa, ou querendo ser profissionais, ou querendo apenas usar em casa, mas com um buraco gigantesco de conhecimento para conseguir fazer o uso adequado. Muita gente tem lavanda e não consegue dormir. Entende? Já tem muitas pessoas que têm, assim, a promessa da solução natural na mão, mas não consegue usar. E muitas das outras pessoas que orientam essas pessoas, que geralmente são vendedoras, também não conseguiram acompanhar porque entraram mais pelo negócio do que pela profissionalização em si, ou pelo transformar isso numa profissão em si, enfim. Gera um gap de informação em que elas usam muitas receitas prontas ao invés de protocolos personalizados porque a pessoa precisa, e por isso não consegue chegar onde gostaria. Não consegue ter o resultado que gostaria. Por isso que quando eu digo assim, na Roma, Quando você vai transformar a pessoa num aromaterapeuta, o que você quer dizer nisso? ela vai conseguir fazer protocolos personalizados para a pessoa, ela vai conseguir fazer uma leitura do que a pessoa precisa, do que a pessoa não precisa, do que a pessoa não pode usar, porque, por exemplo, mulher grávida não pode usar qualquer coisa, criança não pode usar qualquer coisa, né? Tem que ter um certo conhecimento sobre isso. Então, ela passa muita credibilidade quando ela é profissional e ela passa muita confiança. Realmente, isso é um... Que legal. E quando ela passa os protocolos, faz os protocolos específicos, inclusive para grávidas e não grávidas, né? Mediante o que ela pode, não. E ela passa confiança, o que vai acontecer? Essa mulher, ela geralmente se transforma em uma pessoa que busca entender a pessoa, ajudar a outra pessoa. Ela já busca isso, mas ela agora monta protocolos personalizados. Ela consegue cobrar consulta, resumidamente, assim. É um resultado que é... Ela consegue cobrar consulta. É isso, ela consegue cobrar consultas. Ela monta clínicas, montam clínicas, montam consultórios. Clínicas. E quando ela monta a clínica e consegue cobrar consulta, o que acontece? Geralmente também elas começam a encontrar um caminho para uma profissão que para elas faz mais sentido. Então uma profissão. Uma profissão. Então você está, de alguma forma ou de outra, indiretamente, quando você forma um aromaterapeuta, você dá uma nova Profissão. Tá. E aí você quer que as pessoas considerem essa nova... Uma nova profissão. Eu sou o único Certo. especialista do mercado que fala em transformar isso em uma profissão. Isso foi uma sacada assim, que a gente teve. Ser um especialista que transforma uma opção. Então, tá bom. Quando uma pessoa considera uma opção, uma das coisas que ela considera é a área de trabalho.
Essa é a primeira coisa. Ah, o engenheiro gosta de exatas. Uma pessoa que gosta de literatura não vai fazer engenharia, não vai se tornar um engenheiro, né? Uhum. E uma pessoa que gosta de biologia ou de saúde vai tender a escolher uma profissão relacionada, tanto na enfermagem, na fisioterapia, na medicina. Faz Então, sentido. uma das coisas que as pessoas consideram na área de profissão é a aptidão. Tem uma aptidão, ela gosta da parada, né? Além da aptidão, o que a pessoa mais considera quando ela escolhe a profissão? Tem a aptidão e eu acho que também tem uma afinidade. Isso está na aptidão. Eu, eu, Tá na eu aptidão. falei eu falei aptidão, o fato da pessoa ter mais talento, mas eu quis dizer com afinidade. Perdão, a palavra era afinidade. Então tá. Então, a afinidade, além da afinidade e aptidão, o que você acha que a pessoa considera na hora de escolher uma profissão? Rapaz, com certeza ela considera se é possível ter sucesso com isso, né? E o que significa isso, de uma maneira mais direta, menos indireta? Risco, né? Gera uma objeção na hora para ela. Será que é para mim? Será que isso dá para mim? Será que eu consigo? Né? Isso é Isso é aptidão, afinidade, um pouco né? disso, capacidade. Tá, não é exatamente, mas está mais naquele lado. Mas além dessa parada, o que ela considera? O que ela considera? Nossa, é tão óbvio que não passa a ser não óbvio, né? Tudo que tá tão na cara parece que não tá na cara. É isso. Dinheiro, tá tão na cara que não é na cara. Então ela considera o retorno financeiro, porque ela precisa pagar boleto. Certo. Você está prometendo só uma parte. Certo. E você está se esquivando. A palavra é errada, esquivar é errado, porque parece que você está fazendo. Você está se abstendo da segunda parte. Abstendo. Você está deixando de falar da segunda parte. Só que, por mais que você não. É mais cômodo falar só da primeira. É menos arriscado para você. E é mais arriscado para ela. E isso tende a ser o quê? Ela tende a pagar pouco, mais pouco por isso. Porque na natureza da escolha de uma profissão, não foi eu que inventei isso. A gente tem afinidade, a gente considera afinidade e retorno monetário, e retorno pagar os boletos, cash. E quando você não fala de cash, você só está falando da metade da coisa que a pessoa considera uma profissão, que é isso que você está tentando formar ela, vender para ela. Então, a sua pergunta era de prova, mas a sua Roma vai ser sofrida. Você vai estar andando com um carro com freio de mão puxado, na minha opinião. Por quê? Porque você não está falando de uma parte fundamental que atrai pessoas a profissões. Eu não falo que é só isso, mas é isso. É muito importante, Roma. Então, você modifica a Roma, você realinha os seus exércitos, as suas campanhas, a sua comunicação a Roma. Tal que as pessoas vão te conhecer mais. Quando você acerta de vez isso, um dos sintomas é que as pessoas sabem mais sua Roma do que seu nome. Se eu encontro pessoas na rua e elas tendem a me reconhecer às vezes, acontece. Elas não lembram do meu nome. Às vezes não lembram. Você é o... Às vezes não lembra. Ela fala, o cara do 6 em 7. Então, quando eu sei que meu 6 em 7 tá mais... a pessoa lembra mais do 6 em 7 que meu próprio nome, quer dizer que a minha Roma tá bem alinhada. Eu tenho que repetir isso muitas vezes. Como é que a gente decora nome? Repetindo. Uhum. E agora eu repito minha Roma várias vezes.